Bom dia, hoje quinta-feira, 3 de março. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Destaque aí no Breaking News, Delcídio Amaral fazendo delação premiada, citando o ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma. Mercados, aqui extremamente animados, com dólar a 3,84 e o índice Bovespa Futuro também em alta, muito por conta disso. O político aqui pressionando o dólar e fazendo com que a bolsa suba. Esse é o cenário. Fora isso, tem o PIB com a maior queda da série histórica e, além disso, a Selic, o Copom ontem 6-2. O Tony Volpon e Sérgio Corrêa ainda votando por um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa. Lá fora, dados na Europa e PMI desapontando na Ásia. Agora eu passo para falar sobre tudo isso. Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, PMIs da Ásia, da China e do Japão, ambos desaceleraram um pouco. PMI de serviços chinês foi de 52,4 para 51,2. Sempre lembrando que quando falar de PMI, se estiver acima de 50, indica expansão, abaixo de 50 indica retração nos próximos meses. Então, lembrando, PMI de serviços da China de 52,4 para 51,2 em fevereiro. No Japão, PMI composto, aquele que engloba serviços e indústria, foi de 52,6 para 51, menor patamar desde abril de 2015. Então, resultados na Ásia negativos, mas mesmo assim as bolsas por lá avançaram, fecharam em alta, impactadas principalmente pelos dados positivos dos Estados Unidos de ontem. Na Europa, dois dados ambíguos, um indicando melhora, outro indicando piora. Dados de vendas no varejo surpreenderam positivamente, avanço de 0,4% em janeiro ante dezembro, expectativa era de alta de 0,1%, então vendas no varejo puxam para cima as bolsas pela Europa. E o dado negativo também foi dado de PMI composto da zona do euro foi de 53,6 para 53, é o menor nível em 13 meses, mas também veio um pouco acima do esperado pelo mercado, que era a queda de 53,6 para 52,7, então um pouco 0,3 ponto abaixo do que realmente se concretizou. As bolsas na Europa e os futuros de Nova York ainda não tem uma direção definida, principalmente por conta dos dados na Europa, por conta dos dados que vieram em direções diferentes, e nos Estados Unidos que eles já estão um pouco cautelosos com os dados de payroll de amanhã. Indo para a parte doméstica, dois destaques. Um é a manutenção da Selic em 14,25 pelo Copom ontem, dado, como o Celso Avanço falou, 6-2. Novamente a gente reitera que, como a decisão continua com dissenso, 6-2, afasta qualquer possibilidade de movimentação na taxa de juros, possível corte ainda nesse primeiro semestre. Acreditamos que na hora que o Tony Volpon e o Sidney Marcos, os diretores que estão votando pela alta de 0,5%, mudarem seu voto, aí sim o Copom pode estar com algum corte em vista. O outro destaque fica com o PIB, queda de 3,8% em 2015 ante 2014, maior queda da série histórica iniciada em 96. Destaques dentro do resultado: expansão de 1,8% da agropecuária, indústria caindo 6,2%, uma das principais quedas, serviços que registraram queda de 2,7%, ou seja, serviços ainda deve cair mais em 2016, principalmente por conta do mercado de trabalho se deteriorando. Indústria provavelmente recue menos, já caiu muito, a gente já está começando a ver que já está próximo de atingir o fundo do poço. A agropecuária se beneficiando bastante do câmbio, as três principais aberturas. Ainda outros destaques do resultado de hoje: PIB per capita ficou em R$ 28.876 em 2015, taxa de investimento e taxa de poupança recuaram, taxa de investimento foi de 20,2% em 2014 para 18,2%, a gente sempre escutou nas disputas de presidente entre Dilma, Aécio, Marina, que o principal ponto dele seria aumentar a taxa de investimento, mas com a crise ela continua em queda. A outra taxa, a taxa de poupança, foi de 16,2% para 14,4% em 2015, também um resultado bem crítico para o país, uma deterioração muito ruim da atividade econômica brasileira. Devolver agora para o Celso. A gente vai ter hoje diversos eventos com a Dilma, com o Nelson Barbosa, eles devem ser bastante questionados da delação do Delcídio, e também a gente vai ter alguns dados dos Estados Unidos se destacando na agenda como o PMI de serviços. Agora com você, Celso.
Obrigado, Gustavo. Por aqui, os locais terminaram o dia ontem, net vendidos em 35 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 3, Raia Drogasil e Itaúsa. Destaques na venda, Bradesco, Vale 3, Cosan e BB Seguridade. Nas duas pontas, Itaú, Ultrapar, Suzano, Ambev e Brasil Foods. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 24 milhões de reais. Destaques para BVMF na compra, Itaú, Fibra, Embraer e Petro 3. Destaques na venda para Sabesp, Raia Drogasil, Ambev, Vivo, BB Seguridade. Nas duas pontas, Vale 3 e Vale 5. E a CETIP informou que não aceitou a oferta de R$ 41 por ação feita pela BVMF. A gente acredita que a BVMF pode até pagar um pouco mais por isso, chegando até uns R$ 43, mas ela não aceitou, pressionando aí a BVMF a pagar um pouco mais. A gente faz todo sentido a BVMF comprar a CETIP, né, no atual cenário, unificando bolsas, né, tirando uma concorrência, ficando uma bolsa maior. O problema agora é ela pagar um pouco mais, mas a gente segue recomendando o BVMF sim e ainda acha que isso vai ter, entre aspas, um final feliz. Bom para a CETIP agora, que pode ter um preço aí acima. BTG, né, segundo a Folha, a Caixa ameaça vetar aí a venda de ativos do PAN, né, pelo BTG a CNP, o que poderia ser sim ruim para a BTG. Fora isso, Petrobras e venda de ativos, né? A gente sempre citou aqui, ajuda, mas não resolve. A Petrobras está andando muito mais as ações por esse cenário político, de aumentando a probabilidade de impeachment, envolvimento do governo, né, na Operação Lava Jato, tudo isso, então isso aumenta ainda mais agora com a delação premiada do Delcídio. Além disso, a Eternit tentando reverter a condenação, acho que todo mundo lembra, é a condenação de mais de 100 milhões, ela pretende reverter essa, total de 400 milhões ela pretende reverter, mas segue num case ali extremamente complicado, são ex-trabalhadores entrando na justiça por conta do famoso pó de amianto para se fazer telhas e caixas d'água. Pão de Açúcar falando que os resultados de janeiro e fevereiro melhoraram um pouco, mas ainda é num cenário altamente desafiador, a gente segue não recomendando exposição ao ativo, que não consegue repassar na métrica venda as mesmas lojas nem a inflação do período. E a Samarco falando de retorno às operações, né, chegando a um acordo para retornar às operações, sim, lá, com toda aquela tragédia que ocorreu no ano passado, em Mariana. Vale destaque na mesa de aluguel, uma demanda grande por Vale 3 ontem, CETIP, Itaú, Natura, OIBR 3 e 4 e Gol 4 após a forte alta do ativo, né, muito por conta ali das informações do governo e o governo autorizando, né, o aumento de participação de estrangeiros no capital de empresas aéreas de 20% para 49%. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que a partir das 11h30 tem o Batalha do Século com o Ricardo Kim e a participação hoje também do Fernando Góes no lugar do Rafael Figueiredo. E vale lembrar, hoje é a grande informação do dia, além da ata do Copom, mas foi justamente a delação premiada, a informação de delação premiada de Delcídio Amaral em relação ao presidente Lula e também a presidente atual Dilma Rousseff. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira a todos.